Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos sobre financiamento imobiliário. E como primeiro tópico que eu vou trazer para vocês são os sistemas de amortização. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer iniciar investimentos nesse mercado ou apenas realizar o sonho da casa própria. No Brasil, nós temos dois principais sistemas de amortização: tabela SAC, tabela Price. Tabela SAC, a gente fala de sistema de amortização constante, e na tabela Price nós temos um sistema de amortização que é crescente ao longo do período do financiamento. Mas Fabrício, o que é amortização? Amortização é o quanto você abate a cada parcela do financiamento inicial. Porque a parcela do seu financiamento ela é composta principalmente por três partes. Primeira, juros. Segunda, seguro imobiliário. Terceira, amortização. E a amortização é aquilo que realmente abate do saldo devedor, ou seja, aquele valor que você pegou emprestado com o banco para fazer seu financiamento. Isso é válido para qualquer tipo de financiamento, mas aqui nós estamos falando especificamente do financiamento imobiliário. E aí eu quero citar para vocês duas características principais de cada uma dessas tabelas. No caso da tabela SAC, as prestações são decrescentes. Então você começa com parcelas mais altas e no final do seu financiamento você tem parcelas mais baixas. E a amortização dele é constante, ou seja, o valor que deduz da sua dívida é sempre o mesmo todo mês. Já na tabela Price, você tem parcelas constantes e a amortização dela ela vai subindo com o tempo. Ou seja, você paga mais juros e menos amortização no início e no final do contrato isso inverte. Você paga mais amortização e menos juros. Mas cada uma delas tem suas vantagens e eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro, já vou pedir para você deixar seu like, seguir nosso canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um novo conteúdo. Então vamos lá para a tela. Aqui, pessoal, eu fiz uma simulação básica para vocês sobre tabela SAC Price para um imóvel de R$200 mil. A gente tem duas taxas de juros aqui. A gente está considerando uma entrada de R$40 mil, ou seja, 20%, e o saldo remanescente financiado em 360 meses, com uma taxa de juros de 8,695 e um custo efetivo total de 9,7 aproximadamente. Ali tem uma pequena diferença, mas é mais por conta do seguro imobiliário, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais de detalhe no próximo vídeo dessa série que eu estou criando para vocês. Bom, como eu comentei para vocês, aqui a gente tem a tabela SAC com parcelas maiores no início e parcelas no final um pouco menores, e a gente tem a Price com parcelas mais constantes. E essa diferença que a gente tem aqui de R$31 aproximadamente, é por conta do seguro habitacional, que é o tema que eu comentei para vocês que eu vou falar depois. E aí você olhando assim só essa simulação, você vai falar para mim, pô Fabrício, a SAC é muito melhor, olha a diferença, mais de R$80 mil no valor final do financiamento. Porém, tem uma questão importante que eu vou explicar para vocês aqui para baixo. Então vamos lá. Então aquilo que eu comentei para vocês, né? No caso da SAC, a gente tem prestações decrescentes e na Price, prestações contínuas. E aqui é que acontece essa diferença, né? Amortização. Então aqui você começa num determinado valor e continua com essa amortização constante na SAC. E na Price você tem uma amortização menor e ela vai aumentando com o tempo. Aqui na frente a gente tem o saldo devedor, que você percebe que ele comporta de uma forma diferente. Pela amortização no tabela SAC ser constante, então a gente tem uma reta aqui que vai do início ao fim do contrato. Aqui a gente está considerando, né, como eu disse para vocês, 360 meses. E aqui, no caso da Price, você percebe que sua dívida continua alta por mais tempo e ela começa a diminuir um pouco mais acentuadamente no final. E aí, pessoal, qual que é a diferença principal, né? No caso de você eventualmente ter fundo de garantia, por exemplo, ou você for receber algum valor, por exemplo, de 13º, bonificação, tudo isso, PLR, que você tem no seu trabalho, você pode usar esse valor para abater sua dívida, sempre que possível. No caso do FGTS, a cada 2 anos, e no caso de recurso próprio, né, que seja de 13º, ou seja de um dinheiro que você receba de uma indenização, ou de qualquer forma, você pode usar isso para abater a qualquer momento. Nesse tipo de situação em que você pretende amortizar sua dívida, vale a pena você utilizar a Price, se você não for pagar esse imóvel dentro dos 360 meses inicialmente propostos aqui, né? Mas eu estou falando de 360 porque é um exemplo, você pode utilizar 200, 300, 420, que é o financiamento máximo que a gente tem no Brasil, que é o equivalente a 35 anos. E aí, quando você amortiza isso, você pode fazer duas formas. Primeiro, reduzindo sua prestação. Segundo, abatendo as últimas parcelas, que é o que eu acho mais adequado. A não ser que você realmente precise do dinheiro, você precise diminuir sua prestação, sua dívida mensal.
né, por N motivos. Você perdeu seu emprego, ou você saiu do seu emprego, né, foi demitido, e agora você está no emprego que você ganha menos. Então, nesse tipo de situação, você pode usar a redução de parcelas. Mas, em qualquer outro caso, vale a pena você abater as últimas prestações. Como aqui no caso da Price, a amortização ela é maior no final do contrato, vale muito mais a pena você usar a Price, porque você vai chegar nesse momento aqui, por exemplo, na metade, um pouquinho mais da metade do contrato, e você conseguir abater tudo isso daqui, você vai pagar menos juros, né, pessoal? Então, todos os juros que ficar aqui para cima, você vai pagar menos. Então, realmente você vai amortizar o seu saldo. Isso também vai refletir no valor do seguro habitacional, né? Por mais que nesse caso aqui da simulação que a gente está falando, né, é um seguro de R$25 por mês, mas se você pensar em 360 meses, é um valor significativo. E aqui também você vai ver o seu saldo devedor, né? Seu saldo devedor vai estar aqui mais alto, você vai matar toda essa parte aqui no final do contrato, então você vai reduzindo bastante sua dívida, né? Tirando essa situação em que você vai antecipar a parcela, a saque realmente é bastante vantajosa quando a gente pensa aqui no valor dos juros, porque você paga mais juros no começo, né? Já que a amortização constante, pensa comigo aqui, pessoal, sua amortização é constante, certo? Então você está pagando só o saldo da dívida o mesmo valor todo mês. E aí quando você chega aqui, você tem uma parcela maior. Ou seja, você está pagando mais juros aqui do que aqui. Então você vai pagar um pouco mais de juros aqui no começo, depois ele vai reduzindo. Mas se você no final do dia for levar a sua dívida até o final, né, nos seus 20, 30, 15 anos, seja lá qual prazo que você definir, você vai chegar num resultado final um pouco melhor. Outra vantagem também relacionada à Price, pessoal, é uma que eu falei no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo para vocês. Vou deixar inclusive o link para ele aqui em cima, mas é o seguinte: se você tem, por exemplo, uma renda de R$5.000, o valor máximo da sua prestação para um financiamento seria de R$1.500, que é equivalente a 30% da sua renda, considerando o salário bruto, tá, pessoal? Nesse caso aqui, se você utilizar a saque para o financiamento, você não vai poder fazer esse financiamento porque a parcela vai ultrapassar o seu limite de R$1.500. Mas aí quando você tem a Price, a parcela começa por R$1.300. Então ela caberia dentro do seu orçamento do financiamento. E vale destacar também que qualquer tipo de financiamento ou dívida que você tenha vai ser abatido desses R$1.500 que você pode ter de prestação, considerando esse salário de 5.000. Apenas um exemplo, pessoal. Para cada um de vocês vai ter uma realidade diferente. Então eu sugiro que você faça cálculo. Então é só colocar na calculadora o seu valor vezes 0,30 e você vai achar o valor da sua prestação máxima, caso você ganhe mais ou menos. Então, pessoal, cabe a cada um de vocês fazer uma análise e verificar qual dessas opções vai ser melhor para a sua realidade. Eu tenho um salário muito baixo para o imóvel que eu quero financiar, ou tenho uma restrição, né, de já em crédito, por exemplo, eu tenho um carro que está financiado e aí eu vou ter que abater esse valor. Então, nesse exemplo que eu te dei, você tem R$1.500, você tem um financiamento de carro que te consome R$200 por mês. Ou seja, você só pode financiar R$1.300, né? Então, nesse caso, sua opção é a Price. Então, pessoal, cabe a cada um de vocês analisar e verificar qual que é a opção de vocês, né? Se vocês vão levar esse financiamento até o final, então realmente a saque é a melhor opção. Só destacando também que no caso da saque, você também pode usar seu fundo de garantia ou recursos próprios para abatimento da dívida no futuro. E aí, no caso da Price, é uma boa opção no caso de você não ter suficiente renda para financiar, ou se você for utilizar fundo de garantia e outros recursos para poder abater essa dívida e pagar o seu imóvel em menos tempo. Eu, por exemplo, eu utilizo a saque e a Price dependendo da situação. Quando a gente está falando de estúdio, por exemplo, que são imóveis um pouco mais baratos, e aí eu também tenho fundo de garantia que eu quero utilizar, aí eu uso a Price. Mas, tirando isso, né, esse imóvel que eu uso para locação, que eu uso para geração de renda, eu utilizo a saque, né? Inclusive, eu vou fazer vídeos também falando sobre isso, então se você ainda não segue o nosso canal, segue, já se inscreve aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e ativa o sininho pra gente falar sobre isso daí, né? Então toda essa parte de renda passiva, você comprar um imóvel, deixar que alguém pague pra você, tudo isso eu vou explicar detalhadamente como eu faço nos próximos vídeos, né? Então não deixe de seguir o canal. Bom, pessoal, além do sistema Price e saque que a gente falou nesse vídeo, existem outros sistemas que você vai ver por aí. Por exemplo, o SACRE, que é Sistema de Amortização Crescente, SAA, Sistema de Amortização Americano, SAM, Sistema de Amortização Misto, mas esses sistemas são muito menos comuns no nosso mercado. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser entender um pouco melhor sobre esses sistemas, deixa um comentário aqui no vídeo que eu preparo um material pra gente sobre esses sistemas com um pouco mais de detalhe. Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês têm alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários
que eu vou responder para vocês com todo prazer. Mais uma vez agradeço e até o próximo vídeo.